Olá pessoal, eu vim contar a minha história de amor que aconteceu em 2019. Eu tô aqui com uma listinha aqui das datas, porque eu nunca lembro as datas assim certinhas, e eu escrevi aqui para mim não me esquecer de nenhum detalhe. Meu nome é Dayana, meu esposo se chama Massinissa. A gente se conheceu numa viagem que eu fiz com meus pais para a Europa, e foi no mês de julho de 2019. Meus pais decidiram fazer uma viagem de cruzeiro na Europa, então a gente foi do Brasil para a Europa e lá ficamos 7 dias. Nesses 7 dias eu fui conhecer ele só no último dia, gente. Só fui ver ele no último dia, na última noite, na gala. No outro dia de manhã eu ia embora. E quando eu o vi pela primeira vez, ele estava tirando foto, ele trabalhava de fotógrafo no cruzeiro. Então ele foi e me chamou para tirar uma foto em inglês, né? Você fala inglês, né? Sou, mas não falava nada. Então, assim, claro, quando me perguntou meu nome eu entendi, né? Essas coisas assim eu entendi, mas quando ele falava outras coisas eu não entendia nada, né? Mas eu tinha falado que entendia mais ou menos, mas não entendia nada. E depois, só foi nessa foto, então quando a gente se viu, a gente se olhou e tudo, normal, nada gente demais. Foi isso, né? Só foi isso e eu fui a última. E depois ele arrumou as coisas e foi embora. Eu fui a última pessoa que ele tirou a foto, porque já era mais ou menos 1h da manhã. E ele não tinha quase ninguém mais, só tava andando lá, mas já tinha esvaziado muito. O último dia de gala a gente queria aproveitar no máximo a última noite, ficamos andando lá. Mas muita gente já tinha ido dormir e tudo. Então ele foi, tirou minha foto e foi embora. Então, fomos pro quarto, dormimos de manhã, fizemos as malas de noite, claro. De manhã pegamos as nossas malas, descemos, pagamos lá. E quando eu fui pagar para pegar as fotos, ele estava lá. Aí foi de manhã que a gente não parou de se olhar. De noite não se olhamos, tudo normal, nada aconteceu, não teve troca de olhar, não teve nada, gente. Mas de manhã é que foi um negócio. Que aí a gente ficava se olhando, ele olhava, minha mãe tava vendo tudo, gente. Eu ficava super sem graça, que minha mãe ficava olhando. Minha mãe percebeu a nossa troca de olhares ali naquele dia de manhã. Era mais ou menos umas 8h da manhã, 9h da manhã. E a gente não parava de se olhar 1 minuto, mas a gente não conversou, gente. Eu fui embora do navio sem falar nada com ele, porque eu não falava inglês e ele também estava trabalhando. Então ele não podia parar para conversar comigo no trabalho, entendeu? No cruzeiro acho que não pode ficar conversando, e ele só vendeu a foto. Ele falou algumas coisas que eu não entendi, aí ele chamou a menina para me atender, entendeu? Porque eu realmente falei que falava inglês, mas não falava. Aí ele me chamou uma menina que falava lá um espanhol, e deu para entender um pouquinho, aí vendeu as fotos, peguei as fotos e já fui embora. Então não teve conversa. Mas no navio eu conheci 2 brasileiros, assim, não conheci de ficar conversando, não. Mas assim, só na hora da venda, que eles vendiam algumas coisas lá, a gente conversava. E outro lá que a gente conversava mais mesmo, não só eu, meus pais também gostaram muito dele, lá no navio, né? Então eu depois de 7 dias no navio, a gente ficou 3 dias em Barcelona para aproveitar Barcelona. E nesse aproveitar, eu adicionei os 2 meninos que trabalhavam no navio. Então, nesses 2 meninos, eu não achei o nome dele, que eu não consegui escrever o nome dele, gente. Ele falou o nome dele, mas eu botei Massinissa, mas só Massinissa eu não consegui encontrar. Eu tive que encontrar também pelo sobrenome, então eu não consegui escrever o sobrenome. Eu escrevi o sobrenome de um jeito errado, falei, não dá, vou ter que chamar alguém aqui pra falar, me passar o Instagram dele, né? Então foi eu que tive a iniciativa ali. Então eu pedi o menino lá, falei assim, você sabe o menino que tirou a foto aí, que ele tirou a minha foto, queria adicionar ele também no Instagram. E ele falou assim, tá bom, vou chamar o menino lá pra me passar e eu te passo, que ele também não tinha. Esses 2 brasileiros, nenhum deles tinha o Instagram dele. Aí ele passou, me passou de noite, eu entrei, que eu não tinha internet. Na época que eu fui com meus pais, gente, a gente não tinha internet na rua, eu não entendia muito dessa internet aí. E toda que hoje em dia vende pela internet, você consegue aproveitar e usar. Eu não entendia muito desse negócio, entendeu? Então eu não conseguia usar a internet da rua só quando chegar no hotel.
Aí eu conversava com ele só à noite quando chegava no hotel, então a gente não conversou. Voltamos para casa em agosto, na primeira semana de agosto, e fomos conversar quando eu estava em casa, né? Porque eu tinha internet ali todos os dias, então conversei mais com ele quando eu cheguei em casa. Então a gente ficou conversando ali de agosto até dezembro. Então ficamos 5 meses conversando ali todo dia. A gente passou a se gostar mesmo na nossa conversa mesmo, entendeu? Não foi assim uma paixão assim dentro do navio, acho que foi acontecendo, entendeu? Ele gostou de mim, assim, eu gostei dele, a gente na conversa ali as coisas foram desenrolando e foi acontecendo. E quando a gente já começou a falar em relacionamento, se casar e tudo, na conversa, ainda dos 5 meses ali conversando, a gente nunca falou, ele nunca disse em questão de eu ir morar no Marrocos, ele sempre quis vir pra cá, ele sempre quis ficar no Brasil comigo, morar aqui comigo e sempre quis. Então, assim, eu nunca tive uma preocupação de ir pro país e essas coisas todas, né? Igual algumas pessoas eu entendo que tenha. Eu tive medo, eu tive preocupações, eu procurei na internet como é a vida das pessoas do país e tal, né? Os costumes. Eu vi tudo isso e perguntava pra ele, você é assim? Você é assim? Porque se fosse assim, tchau e benção, né, gente? Não tem como. Porque eu moro no Brasil, eu tenho um costume aqui, eu tenho um jeito de ser. Então, assim, me atrapalhar em alguma coisa, eu não queria, sabe? Eu tenho as minhas prioridades. Então, eu sempre perguntei, ó, se fosse assim, não. Questão de religião, entendeu? Questão de roupa. Perguntei tudo. Tudo mesmo. Casamento é uma pessoa só, né? Mais de uma não, né? Não, isso foi ele falou pra mim. Isso é muito tempo atrás. Agora não acontece isso não. Falei, tudo bem, ó, só comigo, né? Perguntei muitas vezes, gente. Perguntei mesmo, porque, entendeu, gente? Eu não quero passar por problemas futuramente, não. Então, eu bati muito na tecla, porque eu tive medo, claro, eu tive medo mesmo. E eu quis saber como é que ele era. Então, assim, eu via, ele contou sobre os pais dele, a irmã dele, todo mundo. E eu fiquei ali, entendi como é que era e tal. Conheci já a irmã dele. E eu converso às vezes com o pai dele e tal, com ele, com os primos, eu tenho todo mundo. Então, assim, é uma família que não tem os costumes, claro, tem a religião e tal, mas não é de casamento, essas coisas, é tudo normal, gente. Então, eu fiquei bem relaxada em relação a esse casamento, que era a minha maior preocupação, né? E questão de religião, tudo bem, porque a família é muçulmana, mas ele não tem religião nenhuma, porque ele realmente não acredita em nada. Então, falei assim, tá, não acredito em nada, mas tudo bem, eu sou cristã, tá bom, gente? Tudo bem pra você? Sou cristã, vou pra igreja dia de semana e final de semana. Tudo bem, ok? Show, então não me impede de ir não, sabe? Então, gente, eu expliquei como eu era, como ele era, e eu falei assim, ó, tá ok então? Porque eu sou assim, entendeu? Porque eu não vou casar pra explicar pra ele depois como é que eu sou, gente. Eu tenho que explicar antes e eu falar, ó, vai ser assim. Não, depois não muda não, é assim que vai ser, tá? E é isso. Porque senão, né, gente, se a gente deixar, né, a gente não explicar como é que a gente é, aí deixa pra falar depois? Não vou falar depois não, falar é agora. Expliquei meus medos antes, expliquei meu jeito antes e falei, ó, vai ser assim, entendeu? E é bom sempre a gente deixar bem claro tudo, porque já é país diferente. Mesmo país já é difícil, né, gente? Quando outro país, tem que deixar muito bem claro, preto no branco, para as pessoas entenderem o que a gente tá falando. Voltando, gente, o que eu tava falando, porque senão eu vou entrando no outro assunto. Então, ficamos 5 meses nessa conversa, então se encontramos no dia 4. Dia 4 de dezembro a gente se encontrou pela primeira vez. O navio ia fazer uma parada aqui no Rio de Janeiro. Ia vir da Europa pro Rio de Janeiro. O navio que a gente tava com ele lá, ele ia vir pro Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim impressionante. A gente não tava esperando. Ele falou, Diana, vou pro Rio de Janeiro, eles vão fazer uma parada aí e ficar em alguns estados, Santa Catarina, algum lugar de Santa Catarina, ia fazer umas paradas aqui.
e ia parar também no Rio. Falei, meu Deus, é agora, entendeu? Aí eu falei com meus pais, conversei com meus pais, eu falei assim, o Marcinho só vai vir, gente, ele quer me ver. Depois do navio, 5 meses, ele quer me ver. Eu já contei com meus pais que a gente estava se gostando antes, que a gente estava conversando e tal, que a gente já falava de casamento. Eu não falei, deixei pra falar depois, mas eu falei algumas coisas, né? E parecia, a gente pensa em namorar, pensa em casar, como é que vai ser, né? Eu falei, não, mas calma, gente, vai ser, a gente vai conversar ainda, né? Mas agora, assim, a gente só vai se ver. E se vir, meus pais foram comigo. Aí ele chegou aqui no dia 4 de dezembro e ele fez uma parada, aí ele me encontrou, eu me encontrei com ele lá. Aí a gente saímos com meus pais, fomos no shopping, aí fomos no cinema, fomos almoçar juntos e ele voltou pro navio e fomos pra casa. No dia 5 ele trocou com uma pessoa, falou assim, por favor, fica comigo aqui no meu lugar, porque eu vou encontrar com a menina de novo, que depois do dia 5 eu ia embora, não ia voltar no estado do Rio de Janeiro de novo. Eu ia ficar em outro estado e depois acho que ia para outro lugar, não ia mais parar no Rio. Então, no Rio mesmo, só 4 e 5, então no 5 ele teve que trocar com alguém. Ele saiu, aí eu entrei no navio, né? Ele fez um documento lá para mim poder entrar e aproveitar, almoçar com ele lá no navio. Foi muito bom. Foi incrível, gente. Foi voltar no navio, a sensação de voltar no navio, mas o navio aqui no Rio foi uma sensação maravilhosa. Eu não sei nem explicar, né? Ainda mais com ele, sabe? Foi uma sensação, gente, inexplicável mesmo. Eu faria tudo pra voltar de novo. Mas, porém, no dia 4, ele me pediu em namoro com meus pais ali no almoço. Pediu pra namorar comigo. Falou assim, eu gosto muito da Dayana, vocês aceitam? Meus pais, sim, vocês podem namorar sim. A gente nem ia ficar aqui e ir embora. Vocês podem namorar. A gente foi. Tá bom, se vocês aceitam, tudo bem, vocês podem namorar. O nosso namoro, gente, foi distância, né? Não tinha um namoro, realmente. Tinha, assim, a seriedade, mas o namoro, assim, questão de namorar mesmo, a gente não namorava, né? Mas era tudo muito sério. Então ele foi embora no dia 5 e voltou pra cá no dia 29 de dezembro. Ele voltou e foi embora, e o navio também deixou ele em São Paulo para ele voltar para o Marrocos, né? Tinha terminado já os 7 meses de trabalho ali, né? O contrato dele acabou, então ele foi para Marrocos normal, voltou para casa, e para casa ele comprou a passagem e veio para o Brasil. Chegou aqui no dia 29, ele passou o ano novo comigo. Aí no dia 6 de janeiro a gente noivamos aqui no restaurante do Leblon. E só eu, os meus pais e ele, gente. Não foi assim, nada assim, muito assim, não. Aí foi muito bom, conversamos e falamos do lugar que a gente quer ficar, o que a gente pensa no futuro. Meus pais perguntaram mesmo tudo que vocês possam imaginar. Meus pais perguntaram, né, pela preocupação comigo, é claro. E foi muito bom, sabe? Foi um momento muito legal, muito inesquecível. Foi o nosso almoço de noivado. E depois desse dia, ele foi embora no dia 15 de janeiro. Então, do dia 15 de janeiro, ele voltou para trabalhar no navio em fevereiro e ficou lá até outubro. Ele ficou até outubro. Primeira semana de outubro ele já estava em Marrocos de novo. E ele começou a resolver todos os documentos que eu disse para ele, e eu aqui não podia resolver nada de casamento ainda, só questão de vestido, essas coisas, mas de questão de cartório. Eu perguntei os documentos que precisava para casar, mas eu não resolvi, gente, nada de data, porque eu não sabia como ia ser, eu não sabia qual o dia que a gente ia conseguir botar a data, entendeu? Então, e as documentações que ele chegasse aqui, a gente ia ter que traduzir muitas coisas, então eu não conseguia marcar uma data. Eu tinha que esperar ele chegar, a gente resolver a documentação, e quando estivesse tudo certo, a gente ia botar a data. Então, ele chegou aqui no dia 29, ele conseguiu resolver os documentos dele, gente, em 2 semanas, tudo que ele precisava. Se fosse aqui pra gente, ia ser 2 meses, né? Mas pra lá foi 2 semanas e ele conseguiu resolver tudo, gente. Ele conseguiu resolver tudo que eu falei pra ele que precisava pra casar aqui no Rio de Janeiro. Ele resolveu. Aí, quando ele chegou aqui, dia 29 de outubro,
Já começamos a resolver tudo que precisava aqui, traduzir, fomos na Polícia Federal também para ele resolver documentações também que ele precisava também para depois morar aqui, todas essas coisas. E quando a gente se casou no dia 4 de dezembro no cartório. Então, ele chegou dia 29 de outubro, então a gente resolvemos tudo em novembro. A gente marcou a data de casamento em novembro, ele resolveu os documentos dele em novembro. Então a gente casou, tudo isso foi em um mês. Um mês a gente colocou o casamento pro dia 5 de dezembro no cartório, e dia 4 de dezembro no cartório, e dia 5 de dezembro no salão de festas. Então foi tudo resolvido em um mês, gente. Eu nem sei como a gente conseguiu, mas foi bem para poucas pessoas. Eu não pude chamar muita gente, porque só trouxemos 2 pessoas da família dele, né? Então, assim, gente, eu vou fazer uma festa lotada de gente e ele só conhece, da família dele só tem 2, entendeu? Então eu não pude fazer para muitas pessoas, né? Infelizmente, assim, mas por questão de respeito também, eu vou fazer uma multidão, ele conhece nem meia dúzia, entendeu? Então eu quis fazer para poucas pessoas mesmo, e foi muito bom, sabe, gente? Foi tudo muito lindo, o casamento aconteceu, foi incrível, foi nas tradições que eu sonhei, por como, né, tudo diferente, questão do país dele, mas ele quis fazer também na tradição do Brasil. Ele gostou muito do estilo, da festa, da roupa, da comida, ele gosta também muito das coisas daqui. Ele é muito fã do Brasil, gente. Então, assim, não teve problema com nada. Assim, tudo que eu falava que eu queria fazer, ele queria também. Então, foi tudo muito tranquilo. E é isso, gente. Foi tudo muito lindo. Meus pais amaram ele desde o primeiro dia. Ele é uma pessoa muito incrível, sabe? Ele é mais novo que eu. Eu tenho 28 agora. Filmando esse vídeo, né? De 2021, eu tenho 28 e ele tem 25. Então eu sou 3 anos mais velha que ele. Até porque na minha aparência ele diz que eu não pareço ter 28, mas eu tenho 28, e ele parece ser mais velho que eu, mas ele é mais novo que eu. E é tudo isso. Ele casou bem novo, né? Eu já tinha uma idade já. 3 anos, né, gente? Mas é isso, gente. Pelo menos tá tudo bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei muito em detalhes das coisas que aconteceram, senão o vídeo ia ficar muito grande, gente. Ia ficar muito chato. E é isso. Mas se vocês quiserem que eu explique alguns detalhes que eu não esteja falando aqui, é só deixar aqui na sugestão, comenta, dá o like, compartilha com alguém que você conhece. E eu espero que vocês gostem, gente. Muito obrigada. Um beijo e tchau.